Imagine você no segundo dia de um casamento em Caná da Galileia. A festa já dura quase uma semana, como era o costume judaico. O cheiro doce do vinho começa a virar azedume nas tinajas vazias. Os servos andam de cabeça baixa pelos cantos, evitando os olhos do mestre-sala. A mãe de Jesus se aproxima do filho com uma frase curta, quase sussurrada. Não tem mais vinho. Você está perto o bastante para ouvir. E ali, no canto da sala, há 6 talhas de pedra. Não talhas de barro, repare. Pedra. Cada uma com capacidade de 80 a 120 litros. E essas talhas estão ali por uma razão muito específica que a maioria das traduções não explica. Guarda esse detalhe sobre as talhas de pedra. E guarda outro detalhe ainda maior. O autor desse evangelho, o apóstolo João, vai contar essa história inteira sem nunca usar a palavra milagre. Não uma vez, em 21 capítulos. Você já leu o evangelho de João. Talvez muitas vezes. A água que vira vinho, o paralítico que anda, o cego que vê, a multidão alimentada com 5 pães, Lázaro saindo do túmulo depois de 4 dias. Cenas conhecidas, quase decoradas pelo costume da igreja. E mesmo assim, o que você provavelmente nunca percebeu é que João escolheu esses episódios com uma intencionalidade que não aparece nos outros 3 evangelhos. Marcos lista mais ou menos 18 feitos miraculosos. Mateus, 21. Lucas, 22. João escolhe um número específico e os organiza numa ordem que não é cronológica de Jesus, mas é cronológica de revelação. E essa diferença muda completamente como você lê o livro inteiro. Porque João não escreveu milagres, escreveu sinais. Se isso já abriu alguma coisa em você, deixa eu te pedir uma coisa antes de continuarmos. Esse trabalho de raiz, esse mergulho no texto bíblico com a calma que ele pede, leva tempo. E cada inscrição me ajuda a continuar. Se esse vídeo está fazendo sentido até aqui, se inscreve no Raízes Bíblicas. Deixa um comentário com qualquer palavra, nem que seja para discordar. Manda esse vídeo para um amigo que ama a Bíblia, mas nunca viu João dessa maneira. E se você for cristão, ora por mim. Porque esse trabalho não é sobre informação, é sobre o texto que reorganiza a vida da gente. Que a paz do Senhor esteja com você nesse caminho. Para você sentir o peso do que está sendo dito, precisa entender quando, onde e por que João escreveu esse evangelho. A datação consensual entre estudiosos como Raymond Brown e D.A. Carson coloca o 4º evangelho no fim do 1º século, entre os anos 85 e 95 da nossa era, em Éfeso, 3ª maior cidade do Império Romano da época, atrás apenas de Roma e Alexandria. A tradição mais antiga, registrada por Irineu de Lyon nos seus escritos do 2º século, na obra Adversus Haereses, livro 3, capítulo 1, identifica essa cidade como o lugar onde o apóstolo João viveu seus últimos anos e compôs o Evangelho. Éfeso era um caldeirão cultural, porto comercial pulsante, sede do culto à deusa Ártemis, com aquele templo monumental que fazia parte das 7 maravilhas do mundo antigo, encruzilhada de filosofias greco-romanas e comunidades judaicas da diáspora bem estabelecidas. Quem vai ler esse evangelho não é o agricultor da Galileia, que Marcos imaginava como audiência primeira. É o judeu helenizado, lendo grego com fluência, e é o gentio educado que frequenta a sinagoga como tementes a Deus, ambos perguntando a mesma coisa, a mesma pergunta urgente da virada do 1º século. Quem é esse Jesus exatamente? E por que vale a pena seguir alguém crucificado pelos romanos décadas atrás, num canto remoto do império? E essa pergunta não é abstrata. Quando João escreve, o Templo de Jerusalém já caiu há 15, 20 anos. A guerra judaico-romana de 70 da nossa era
havia mudado o mundo dos primeiros cristãos. As sinagogas da Ásia Menor estavam expulsando os seguidores de Jesus, conforme indica a própria narrativa, em João capítulo 9, versículo 22. A comunidade joanina enfrentava uma crise pastoral grave. Aparecia entre eles uma corrente que negava a humanidade real de Jesus, dizendo que o Cristo divino só aparentava ter corpo, só parecia sofrer. O nome técnico para essa corrente é docetismo, do grego dokeo, que significa parecer. E é contra essa erosão da identidade encarnada de Jesus que João escreve. A primeira carta do mesmo autor, capítulo 4, versículo 2, deixa o tom explícito. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, vindo em carne, é de Deus. Quando você entende esse pano de fundo, percebe que João não está escrevendo uma biografia. Marcos escreveu o Evangelho do Movimento, com Jesus em ação constante. Mateus escreveu o Evangelho do Ensino, organizando os discursos do Mestre em 5 grandes blocos. Lucas escreveu o Evangelho da Ordem Cuidadosa, dirigido ao Teófilo grego com pesquisa metódica. E João? João escreveu o Evangelho da Identidade. O argumento. A defesa textual de quem Jesus é. E para construir esse argumento, ele faz uma seleção drástica. Onde os outros evangelistas acumulam dezenas de feitos miraculosos, João escolhe apenas alguns episódios e os transforma em peças de uma argumentação cuidadosa. Brown, Bruce e Carson convergem na leitura de que os capítulos 1 a 12 de João formam uma unidade literária chamada Livro dos Sinais, com 7 unidades semióticas principais distribuídas em ordem ascendente. 7. E aqui é importante segurar o detalhe. Não é numerologia mística, não é cabala cristã. 7 na literatura judaica do Segundo Templo é o número da completude da criação. 7 dias da semana de Gênesis. 7 bênçãos do casamento judaico. 7 festas anuais de Levítico. Quando alguém daquela cultura via uma sequência de 7, lia automaticamente como totalidade. E o próprio João, no fim do Evangelho, dá a chave hermenêutica de tudo isso. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Muitos outros sinais fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Guarda essa frase. Ela vai voltar no momento certo e vai fechar tudo. Mas o que João quer que você veja, exatamente, em cada um desses 7 episódios? Para responder, preciso te apresentar uma palavra. Em PT, a gente traduz esses episódios como milagres. Mas o original grego, em João capítulo 2, versículo 11 e em 20, versículo 30, não usa a palavra milagre. Não usa. A palavra que João escolhe, deliberadamente, repetidamente, é semeion. E semeion não significa exatamente milagre. Significa sinal, indicador, placa de estrada, algo que existe não pelo seu próprio espetáculo, mas para apontar para outra coisa. Quando você está dirigindo numa rodovia e vê uma placa que diz Belo Horizonte 100 km, a placa não é Belo Horizonte. A placa aponta. Você não para no acostamento, abraça a placa, tira a foto e vai embora. Você lê o que ela indica e segue na direção certa. Semeiam é exatamente isso. E quando você vê isso, o Evangelho de João muda completamente. Olha o que essa palavra está fazendo aqui. Marcos prefere a palavra dinamis, capítulo 6, versículo 2, que significa poder, força, demonstração de potência. Mateus, no capítulo 24, versículo 24, junta semeia caiterata, sinais e prodígios, com ênfase no aspecto chocante e espetacular do prodígio. João recusa as 2 opções. Ele só usa semeiam. Por quê? Porque ele não está interessado no espetáculo. Está interessado no conteúdo apontado.
Para reforçar essa escolha, repare numa coisa que parece insignificante, mas é decisiva. A palavra milagre, tauma em grego, simplesmente nunca aparece nesse evangelho. Em 21 capítulos, 0 ocorrências. Aquele detalhe lá do começo sobre João nunca usar a palavra milagre. Agora está fechando. Era proposital, era teológico, era método. E tem mais. Quando João descreve o primeiro sinal de Caná, no capítulo 2, versículo 11, ele escreve uma frase específica que costuma passar batido em PT. Diz assim: este princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua doxa. Aqui aparece a segunda palavra que reorganiza tudo. Doxa, em grego, geralmente é traduzida por glória. Mas glória em PT virou palavra bolha, vazia, igreja a usa em hino sem definir. Doxa na literatura grega clássica significa peso, gravitas, reputação que pesa. Quando a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, feita pelos judeus alexandrinos no terceiro e segundo séculos antes de Cristo, precisou traduzir a palavra hebraica kabod, escolheu doxa. E kabod tem na raiz a ideia de peso, presença visível, densidade que se sente. A glória de Yahvé no Monte Sinai não é uma luz mística, é kabod, peso, presença que faz o povo recuar 3 dias antes de chegar perto. Doxa em João é exatamente esse peso. Quando o evangelista diz que Jesus manifestou sua doxa em Caná, está dizendo que naquela festa, naquela água que virou vinho, a presença densa de Yahvé ficou visível. Os sinais de João revelam a doxa de Jesus. Cada um, peça por peça. Então a pergunta arquitetônica fica assim: se cada sinal aponta para alguma coisa específica, e se doxa é o que está sendo manifestado, o que esses 7 sinais juntos apontam? Vou te mostrar peça por peça, na ordem cronológica em que João apresenta. E no final, você vai ver o desenho inteiro. O primeiro sinal acontece em Caná, João capítulo 2, versículos 1 a 11. Casamento. Vinho que acaba. Mãe de Jesus pede. Jesus diz aos servos para encherem as 6 talhas de pedra com água. Quando levam ao mestre-sala, é vinho. E vinho melhor que o do início da festa. Lembra das talhas de pedra que pedi para você guardar lá no começo. Talhas de pedra existiam no judaísmo do Segundo Templo por uma razão técnica precisa, atestada pela arqueologia. Pedra não recebia impureza ritual. Cerâmica recebia. Por isso, as casas judaicas observantes tinham especificamente talhas de pedra para a água de purificação cerimonial, conforme o costume rabínico documentado por estudiosos como N. T. Wright. E Jesus pega a água da purificação ritual judaica e transforma em vinho de festa. F. Bruce, no comentário ao quarto evangelho, faz a observação que precisa ser feita. O sistema antigo de purificação está sendo substituído, naquele gesto, por algo novo. E o que esse algo novo é? João vai dizer com todas as letras, alguns capítulos depois. Em João, capítulo 2, versículo 19, logo após Caná, Jesus vai ao templo e diz: destruí este templo, e em 3 dias o reerguerei. O sinal 1 aponta para Jesus como o novo templo, o novo lugar onde a doxa habita. João não escreveu milagres. Escreveu sinais. O segundo sinal está em João capítulo 4, versículos 46 a 54. Um oficial real de Cafarnaum vai até Caná procurando Jesus. O filho dele está morrendo. Pede que Jesus venha junto. Jesus responde com uma frase que parece descortês. Ide, teu filho vive. O oficial acredita na palavra, volta para casa e descobre no caminho que o filho melhorou exatamente na hora em que Jesus pronunciou aquela frase. Repare no que João está construindo. Não é só uma cura. É uma cura à distância, sem contato, só pela palavra. Eco direto do Dabar hebraico.
a palavra que faz, a palavra que cria a realidade só pelo dizer, como em Gênesis 1. O sinal 2 aponta para Jesus como aquele cuja palavra opera, independente da presença física. Aponta para a autoridade da palavra do Logos. O terceiro sinal, João capítulo 5, versículos 1 a 15. Tanque de Betesda, em Jerusalém. Um homem paralítico há 38 anos. As escavações arqueológicas conduzidas por Conrad Schick, em 1888, e por Louis-Hugues Vincent, em 1957, confirmaram a existência exata do tanque com 5 colunatas, exatamente como João descreve. Não é detalhe inventado. Jesus chega, pergunta se ele quer ser curado, e cura no sábado. A reação dos religiosos vem violenta nos versículos seguintes, e aqui aparece um discurso longo de Jesus, do versículo 17 em diante. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. Quem segue João reconhece o gesto. O sinal 3 aponta para Jesus como o restaurador, que trabalha como o próprio Pai trabalha, na mesma autoridade. O quarto sinal é o único que aparece nos 4 evangelhos. João capítulo 6, versículos 1 a 15. 5.000 pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. E logo depois, no mesmo capítulo, no versículo 35, vem o discurso que ancora tudo. Eu sou o pão da vida. O sinal anterior é decodificado pelo discurso que segue. João organiza cada sinal seguido por uma palavra de Jesus que explica o que aquele sinal apontava. E o pão multiplicado aponta diretamente para o maná do deserto, em Êxodo capítulo 16. O Antigo Testamento plantou a semente. O Novo só está mostrando a árvore. O sinal 4 aponta para Jesus como o provedor que cumpre o tipo do maná, o pão verdadeiro do céu. O quinto sinal vem nos versículos 16 a 21 do mesmo capítulo 6. Discípulos no barco, no mar da Galileia, no meio da noite, vento contra. Jesus vem caminhando sobre as águas, e quando os discípulos se apavoram, ele diz: Ego eimi, não temais. Em PT geralmente vem traduzido como sou eu, mas ego eimi, eu sou, é a primeira teofania declarada do 4º evangelho. O eco direto vem do nome divino revelado a Moisés. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Erie, Asher, Erie, eu sou aquele que sou. Carson e outros comentadores joaninos sublinham essa conexão. Caminhar sobre as águas tem ainda outro eco. O Salmo 77, versículo 19, diz que o caminho de Yahvé era pelo mar, e Jó 9, versículo 8, diz que Deus caminha sobre as ondas do mar. O sinal 5 aponta para Jesus como o soberano sobre o caos primordial, identidade divina assumida explicitamente. João não escreveu milagres, escreveu sinais. Olha o que João está fazendo aqui. 5 sinais já passaram, e cada um deles abriu um discurso de Jesus que decodifica o sinal. Caná abriu o discurso do novo templo. O filho do oficial real abriu o tema da palavra que cria. Betesda abriu o discurso da autoridade do filho. O pão multiplicado abriu eu sou, o pão da vida. Caminhar sobre as águas abriu eu sou. O pattern está ficando visível, mas ainda não é hora de nomear. Vamos para os 2 últimos. O 6º sinal está em João, capítulo 9. O capítulo inteiro dedicado a um único episódio, mais espaço que qualquer outro sinal. Cego de nascença. Jesus faz lama com saliva, passa nos olhos do homem e manda lavar no tanque de Siloé. Detalhe arqueológico fascinante. O tanque de Siloé só foi descoberto em 2004, durante obras de saneamento em Jerusalém, pelos arqueólogos Eli Shukron e Roni Rich. Antes disso, era apenas uma referência bíblica sem confirmação material. A descoberta confirmou a precisão geográfica da narrativa joanina. O cego lava, volta enxergando
E o capítulo inteiro vira um interrogatório progressivo, onde cada vez que perguntam quem o curou, o homem confessa a Jesus de maneira mais profunda. E o discurso que ancora. Em João, capítulo 9, versículo 5, antes da cura, Jesus diz: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eco do mesmo eu sou de João 8,12. O sinal 6 aponta para Jesus como luz que abre os olhos físicos e teológicos. O 7º sinal é o clímax, João capítulo 11, versículos 1 a 44. Lázaro, amigo de Jesus, está morto. Quando Jesus chega em Betânia, está morto há 4 dias. E aqui o detalhe cultural pega quem não conhece o segundo templo. O Talmud, no Tratado Yebamot 16b, registra a tradição rabínica de que a alma rondaria o corpo por 3 dias na esperança de retornar. Depois disso, a decomposição estaria estabelecida e o retorno impossível. João conta 4 dias deliberadamente. Não é detalhe acessório, é declaração teológica. O retorno é impossível pelos critérios humanos. E mesmo assim, Jesus chama: Lázaro, vem para fora. E o discurso que ancora vem antes, no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. O sinal 7 aponta para Jesus como vida que reverte a morte estabelecida. João não escreveu milagres, escreveu sinais. E aqui, depois que você acompanhou cada peça em ordem, eu posso finalmente nomear o que João construiu. Esse é o vitral do 7. Pensa numa catedral antiga, com 7 vitrais alinhados ao longo da nave principal. Cada vitral, sozinho, é uma cena bonita. Caná, o oficial real, Betesda, os pães, o caminhar, o cego, Lázaro. Visto isolado, cada um é um milagre cristalino, daquele tipo que pregador reconta no domingo. Mas João não montou um catálogo de milagres, montou um vitral. E vitral só faz sentido quando você se afasta o suficiente para ver o conjunto. Cada painel é peça de um retrato maior. Os 7 painéis decodificados em sequência ficam assim. Sinal 1. Jesus como novo templo, onde a doxa habita. Sinal 2. Jesus como palavra que opera à distância, dabar feito carne. Sinal 3. Jesus como restaurador com autoridade igual à do Pai. Sinal 4. Jesus como pão da vida que cumpre o tipo do maná. Sinal 5. Jesus como o eu sou soberano sobre o caos. Sinal 6. Jesus como luz que abre os olhos. Sinal 7. Jesus como ressurreição que reverte a morte. 7 painéis, 7 dimensões da identidade, uma só pessoa. E por que a ordem importa? Porque não é cronologia da vida de Jesus, é argumento ascendente. Os sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, registram milagres na sequência geográfica do ministério. João não. João reorganiza. Brown, Bruce e Carson convergem em ler essa estrutura como deliberada. O argumento sobe. Começa em Caná, evento doméstico, festa pequena, círculo familiar. Termina em Betânia, evento cósmico, ressurreição pública, multidão que vai gerar a conspiração da cruz. De vinho que melhora a festa, até morto que volta da sepultura. A escala aumenta. A doxa fica cada vez mais densa. E aqui fecha aquela frase do começo. Lembra? João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Muitos outros sinais fez Jesus, que não estão escritos. Mas estes foram escritos para que creiais. João seleciona 7 porque 7 já é completude. E essa completude aponta para 1/8. A própria ressurreição de Jesus, em João capítulo 20. Se os 7 sinais constroem o argumento, a ressurreição é a conclusão. Maria Madalena no jardim, encontrando o Mestre vivo, é o 8º painel. O painel que faz o vitral ganhar luz. O capítulo 21, último do Evangelho, no versículo 25, encerra com palavras que dizem que se tudo
o que Jesus fez fosse escrito, o mundo inteiro não conteria os livros. Mas João não precisava escrever tudo. Ele escolheu 7, e depois escolheu o 8º, e parou. Então, o que isso muda na sua vida hoje, numa segunda-feira às 7 da manhã? Muda a sua leitura de João para sempre? Muda a sua forma de ler qualquer milagre dos evangelhos? Porque na próxima vez que você abrir uma narrativa de cura, de multiplicação, de exorcismo, em vez de parar no espetáculo, você vai fazer uma pergunta nova. Para onde isso aponta? Que dimensão da identidade de Jesus está sendo revelada aqui? Qual a doxa que se manifesta nesse sinal específico? E quando você começa a ler assim, o evangelho inteiro se reorganiza. Você para de procurar inspiração emocional e começa a procurar revelação textual. O texto te obriga a desaprender. Esse é o trabalho. Não é uma técnica de leitura mais avançada. É leitura na frequência que João pediu. A proposta operacional é simples. Ainda hoje, abre o Evangelho de João nos capítulos 2 a 11. Lê os 7 sinais nessa ordem, um por dia se quiser, ou todos numa sentada se preferir. E em cada um, anota 2 coisas só: qual doxa foi manifestada e qual discurso de Jesus segue logo depois. Você vai ver com os próprios olhos a estrutura que descrevi. Não precisa acreditar em mim. O texto demonstra sozinho. Essa é a beleza do trabalho de raiz. Ele se autovalida. E para fechar, segura essa imagem, porque ela carrega tudo o que conversamos. Imagina uma catedral antiga numa cidade pequena do interior. Daquelas catedrais portuguesas que ainda existem em algumas cidades do Nordeste e do Sul do Brasil, com vitrais coloridos que vieram de barco no século XIX. Os vitrais estão alinhados ao longo da nave principal, 7 deles, do altar até o fundo. Você entra à noite e não vê nada. Os vitrais ficam escuros, formas opacas vagamente discerníveis. Você atravessa a nave inteira, vê painel por painel sem entender a relação. Cada um conta uma cena. Caná, cura, Betisda, pães, águas, cego, Lázaro, bonitos isoladamente, confusos no conjunto. E aí, na manhã seguinte você volta. E o sol da ressurreição entra exatamente pelo rosáceo central, atravessa os 7 vitrais ao mesmo tempo. E a luz colorida que cai no chão da catedral, no piso de pedra desgastado pelos séculos, forma desenho. Não é desenho aleatório, é um rosto. O rosto de quem está em todos os 7 painéis. 7 vitrais, um rosto, 7 sinais, uma identidade. E quando você vê esse rosto formado pela luz no chão, não consegue mais entrar naquela catedral sem ver a mesma coisa, mesmo de noite, mesmo com os vitrais escuros. Porque agora você sabe para onde os painéis apontam. Esse é o vitral do 7. Esse é o método de João. Essa é a doxa, que se manifesta sinal por sinal, até o 8º abrir tudo de uma vez. E agora que você viu isso, você não consegue mais ler João sem ver. João não escreveu milagres, escreveu sinais. E você, pela primeira vez, está enxergando o vitral inteiro. A próxima vez que você abrir o Evangelho de João, lembra do vitral. Lembra que cada cena é placa, é seta apontando, é um painel que só faz sentido pleno quando o sol da ressurreição atravessa todos juntos. Lembra que João não escreveu milagres, escreveu sinais. E uma imagem só, quando vista inteira, diz mais que 1000 explicações. Volta comigo para o início. Pensa de novo na catedral antiga, 7 vitrais alinhados, a luz do sol da ressurreição atravessando todos juntos para desenhar um rosto no chão de pedra. Esse é o pattern. Se você viu, já mudou. E se mudou, comenta aí embaixo qual dos 7 sinais você nunca tinha lido dessa maneira. Compartilha esse vídeo
com alguém da sua igreja, do seu grupo de estudo, da sua casa, alguém que ama João, mas talvez nunca tenha visto o vitral. Se inscreve no Raízes Bíblicas para acompanhar a próxima imersão. Que o Deus que escreveu essa história, sinal por sinal, escreva a sua também.